Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Te abençoo em nome de Jesus o Cristo. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos ler Atos 3, do versículo 1 a 6. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento, el cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Disse Pedro e João subindo junto ao templo, à hora da oração nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: «Olha para nós». E olhando para ele, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: «Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande». Padre, gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Senhor, nós te damos graça por esse tempo que o Senhor nos permite pela tua graça. Venimos agradecidos, Señor, por tu gracia y bendición. Somos agradecidos por tua graça e suas bênçãos. Que en este tiempo el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que nesse nome, o nome de Jesus Cristo seja proclamado com poder. Que sea el tiempo donde solo podamos mirarle a Él. Que seja tempo para que olharmos só para Ele. Que nuestras vidas estén siendo esas vidas como esos atalayas espirituales. E que a nossa vida seja como esses vigias espirituais. Esos doctores espirituales. Como esses médicos espirituais. Esos embajadores de Cristo. Esses embaixadores de Cristo. Que puedan alcanzar, sanar y levantar las siguientes generaciones. Que possa salvar, curar e levantar a próxima geração. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. En este día, hoje, vamos a ver la estrategia para salvar los lugares vacíos. a estratégia para salvar os lugares vazios. Basado en los 5 básicos. Baseado nos 5 básicos. El deseo de Dios es que lleguemos a estos lugares vacíos. A vontade de Deus é que nós possamos chegar a esses lugares vazios. Lugares donde ni una vez han escuchado que Jesús es el Cristo. Lugares onde nunca ouviram que Jesus é o Cristo. Lugares que están en las 46 naciones hispanas. Lugares dentro dessas 46 nações da da Latinoamérica. En 237 naciones. Nas 237 nações. 5.000 tribus. 5.000 tribos. Pero también lugares que están cerca de nosotros. Também há lugares que estão próximos de nós. En nuestras regiones. No nosso local. Incluso en nuestra familia. E dentro da nossa família. Son campos que están abandonados. E esses são campos abandonados. Campos de desastres. Campos de desastres. Campos que están yendo totalmente a la destrucción. Campos que estão cheios de destruição. Por eso en esta época Dios por su gracia nos ha llamado. Por isso que nesse tempo Deus por sua graça nos chamou. ¿Cómo podemos alcanzar esos lugares vacíos? E como podemos alcançar esses lugares vazios? Podemos pensar equivocadamente: si yo soy débil, si yo no puedo. Talvez podemos pensar de uma forma incorreta: eu sou fraco, eu não posso. ¿Cómo llegar a los lugares vacíos y darles
la sanidad. Como podemos chegar a esses lugares vazios e levar a cura a eles? Un remanente le preguntó a su madre: Remanescente fez uma pergunta à sua mãe. mamá, Mãe, ¿cómo una persona se sabe si está de verdad disfrutando el Evangelio? como uma pessoa pode saber se ela verdadeiramente está desfrutando do Evangelho? La madre se quedó un poco parada, ¿no?, por esa pregunta tan profunda. E a mãe ficou um pouco parada pela pergunta profunda que o filho fez. Pero la mamá le contestó bien. Mas a mãe respondeu muito bem. La persona que de verdad disfruta el Evangelio Ela disse: a pessoa que verdadeiramente desfruta do Evangelho es la persona que de manera natural el evangelismo toma lugar a través de su vida. é a pessoa que de forma natural o evangelismo acontece através da sua En vida. cada lugar que está, Dios le da encuentros. Então, em cada lugar que ela vai, Deus permite encontros. Ese movimiento de la vida y el poder de Cristo, de manera natural, sale a través de ella. Esse movimento da vida e do poder de Cristo naturalmente toma lugar através da vida dela. ¿Por qué? Por que isso? Porque el evangelismo es el deseo de Dios. Porque o evangelismo é a vontade de Deus. Él es el que tiene ese deseo de alcanzar los lugares vacíos para darles la sanidad. São aqueles que têm o desejo de alcançar esses lugares vazios para levar a cura. Y esto lo vemos desde el principio. E isso nós vemos desde o princípio. Génesis 28, Gênesis 1:28. esa bendición que Dios le dio al hombre para llenar toda la tierra. Essa bênção que Deus deu ao homem para que ele enchesse toda a terra. Y esto va a llegar hasta el final. E isso vai até o fim. Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Y el Señor vendrá en su segunda venida. E o Senhor retornará na sua segunda vinda. Por eso es el plan absoluto de Dios. Por isso que isso aqui é o plano absoluto de Deus. No tenemos que esforzarnos, Nós não precisamos nos esforçar. no intentar hacerlo por nuestras Não fuerzas. precisamos fazer com o nosso próprio esforço. Es el plan absoluto de Dios. Porque isso é o plano absoluto de Deus. Dios lo hace. E é Deus quem realiza. Lo único que tenemos que hacer A única coisa que precisamos fazer es estar entrando en ese plan absoluto de é Dios. entrar nesse plano absoluto de Deus. Es estar dentro de la corriente de la palabra, É estar dentro da corrente da palavra, disfrutando, desfrutando. porque Dios es el que hace la obra. Porque é Deus quem realiza a sua obra. Vamos a ver la época de Egipto. Vamos ver um pouco a época do Egito. Vemos que Moisés sabía que el plan absoluto de Dios era liberar a su pueblo. Moisés sabia que o plano absoluto de Deus era fazer o povo estar livre, Pero no se estaba cerrando bien. porém ele não tomou muito bem essa posição. Por eso su vida no funcionaba. E por isso a vida dele não funcionava muito bem. Aunque sabía que era el plan absoluto de Dios, no estaba dentro de la corriente de la palabra. Ainda que ele soubesse que era o plano absoluto de Deus, ele não estava dentro dessa corrente da palavra. Llegó a matar a un hombre E ele chegou a matar alguém. y estuvo 40 años en el desierto. E ele passou 40 anos no deserto. Pero ese tiempo que parecía una gran dificultad Porém, naquele tempo que parecia que estava muito difícil as coisas, era ciertamente el tiempo de mayor bendición. mas era o tempo de maior bênção para ele. En ese tiempo en Madián, Moisés se concentró en la palabra. Naquele dia, Moisés se concentrou na palavra. Los teólogos dicen que fue el tiempo que escribió el Génesis. Dizem que os teólogos dizem que foi naquele momento que ele escreveu o livro de Gênesis. En ese tiempo empezó a orar E naquele momento ele começou a orar con la palabra. com a palavra. Y cuando tenía 80 años, E quando ele tinha 80 anos, cuando parecía ya que no tenía nada que hacer, quando parecia que ele não tinha mais nada para fazer, allí en el monte Horeb, ali no Monte Horebe, ahí por fin se aferró al plan absoluto de Dios. ali ele tomou posse do plano absoluto de Deus. Entró en la palabra de Dios. Ele entrou na palavra de Deus. Desde ese momento Dios obró grandemente a través de Moisés. E naquele momento Deus agiu de uma forma muito grande na vida de Moisés. ¿Por qué? Porque el éxodo era el plan absoluto de Dios. Porque o êxodo era o plano absoluto de Deus. Por eso Dios lo hace. Por isso é quem Deus que realiza. Si es el plan de Dios, ¿Faraón lo podía detener? Se era o plano de Deus, Faraó não podia parar. No. Não. Por eso al ir allí, como era el plan absoluto, vio la preparación absoluta de Dios. Como era o plano absoluto de Deus, Deus deu a preparação absoluta. Porque para cumplir su plan, Dios tiene todo preparado. Porque para cumprir o plano dele, ele tem tudo preparado. Por eso es algo muy cómodo, ¿verdad? Por isso que isso é algo muito simples. No depende de nuestro esfuerzo. Não precisa de do nuestra nosso esforço, capacidad. da nossa capacidade. Es la obra de Dios. É somente a obra de Deus. Por eso al llegar allí y al poner ese sacrificio de sangre, que es Jesús el Cristo, realmente fue la obra de Satanás quebrantada. Por isso que ao colocar o sangue do Cordeiro que representava o sacrifício de Cristo, as obras de Satanás foram quebradas.
fueron liberados, e eles foram libertos. salieron por fin de la esclavitud. Eles saíram da escravidão finalmente. Más adelante se encontraron otro obstáculo, el Mar Rojo. E logo na frente eles encontraram um obstáculo que era o Mar Vermelho. Detrás venía Faraón y esos carros. E atrás estava vindo Faraó e todas as carruagens. Era una situación difícil, ¿verdad? Era uma situação muito difícil. Pero el deseo de Dios era pasar el desierto. Porém, o desejo de Deus é que eles atravessassem o deserto. Era el plan absoluto de Dios. Esse era o plano absoluto de Deus. Por eso ni ese mar lo podía impedir, Por isso que nem o mar podia parar, ni tampoco el Faraón con todos sus carros. nem Faraó com todos os seus cavaleiros. Dios tenía todo, esa preparación absoluta. Deus já tinha tudo preparado para eles. En ese tiempo de crisis que hizo Moisés, tomó el pacto. E o que Moisés fez naquele momento de crise, ele tomou a aliança. Tomó el pacto de Jesús el Cristo y oró. Ele tomou a aliança de Jesus o Cristo e orou. Dice la palabra que esa noche Dios sopló un viento que abrió un camino en el Mar Rojo. A Bíblia diz que naquele momento Deus soprou um vento que um caminho se abriu no Mar Vermelho. La preparación absoluta de Dios. Isso foi a preparação absoluta de Deus. Pudieron pasar en seco y detrás los perseguidores. Eles estavam passando a seco e atrás vinham aqueles que estavam perseguindo. Pero cuando pasaron los perseguidores, Dios cerró el mar. E quando os perseguidores estavam passando, Deus fechou o mar. Lo utilizó para quitar a sus enemigos. Deus utilizou o mar para tirar todos os inimigos do caminho deles. Todo está preparado. Tudo está preparado. Porque ir por el desierto era el plan absoluto de Dios. Porque ir pelo deserto era o plano absoluto de Deus. Y caminar por un desierto es fácil. Caminhar por um deserto é fácil? No, ¿verdad? Não é fácil. Todo lleno de arena, Porque tem muita areia, muy incómodo. muito incômodo. Un camino que nunca habían atravesado. Um caminho que eles nunca tinham passado antes. Nuestra vida de fe puede ser así, ¿verdad? E a nossa vida de fé às vezes pode ser assim. Puede parecer que no vemos el final. Parece que nós não estamos vendo o fim. Podemos tener miedo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Podemos ter medo e pensar o que vamos comer, o que vamos beber. Pero si sabemos que es el plan absoluto de Dios, Dios tiene todo preparado. Mas se nós conhecemos o plano absoluto de Deus, Ele já tem tudo preparado. Moisés, Josué y Caleb lo sabían. Moisés, Josué e Caleb, eles conheciam isso. Por eso também. ese viaje era un viaje para disfrutar. Por isso que esse caminho era um caminho para desfrutar. Como era la preparación de Dios, Dios les daba el maná, les daba el agua. E como era o caminho que Deus preparou, Deus dava a água, Deus dava o maná a eles. Dios ponía la columna de fuego, de nube. Deus colocou uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Todo estaba preparado, Tudo já estava preparado. porque era el plan absoluto de Dios. Porque esse era o plano absoluto de Deus. Y también el plan absoluto de Dios era conquistar la tierra de Canaán. E o plano absoluto de Deus também era conquistar a terra de Canaã. Por eso, para poder conquistarla, Dios también tenía todo preparado. E também para conquistar a terra, Deus já tinha tudo preparado. Pudieron cruzar el río Jordán. Eles puderam atravessar o Rio Jordão. Cuando se encontraron la ciudad de Jericó llena de murallas, realmente Dios las derribó. E quando eles encontraram a cidade de Jericó com uma muralha grande, foi Deus que derrubou aquela muralha. Dios venció la alianza de los amorreos. Deus venceu os amorreus. E incluso Caleb, que tenía 85 años, Inclusive Caleb, que tinha 85 anos, fue utilizado para vencer a los gigantes, ele foi usado para vencer os gigantes daquela região, para conquistar Hebrón. para conquistar Hebron. Por eso lo más importante no es mi esfuerzo, no es mi capacidad propia, Por isso que o mais importante não é o meu esforço ou a minha capacidade própria, es dónde estoy. é aonde eu estou. Y tenemos que estar dentro del plan absoluto de Dios, Nós temos que estar dentro desse plano absoluto de Deus. cómodamente disfrutando, E de uma forma simples, porque desfrutando Dios disso. hace la obra. Porque é Deus quem realiza a sua Dios obra. tiene todo preparado Porque Deus já tem tudo preparado para cumplir ese objetivo absoluto. para cumprir o objetivo absoluto dele. El objetivo absoluto de Dios era conquistar Canaán. O objetivo absoluto de Deus era conquistar Canaã. El Mesías iba a nacer y nació en Canaán. O Messias iria nascer em Canaã e ele nasceu em Canaã. Había que levantar ese templo para estar dando el pacto de Jesús el Cristo a las siguientes E eles generaciones. tinham que levantar o templo para estar proclamando a aliança de Cristo à próxima geração. Por eso, a través de la palabra, tenemos las evidencias de que Dios hace la obra. Por isso que através da palavra nós podemos ter evidência que é Deus que realiza suas obras. De la misma manera, para poder llegar y sanar a los lugares vacíos, Da mesma forma, para podermos chegar e curar esses lugares vazios, solo tenemos que entrar en la corriente de la palabra. só precisamos entrar na corrente da Y palavra. esas son las estrategias para salvarlas. E essas são as estratégias Las para salvar. estrategias bíblicas que vemos en la palabra. E as estratégias bíblicas que vemos através da Por palavra. eso siempre conforme a la palabra. Por isso que sempre tem que ser conforme à palavra. Vemos la vida de Pedro. Vamos ver a vida de Pedro.
también era una persona humanamente débil, Pedro era muito fraco humanamente. era un pescador, Ele era um pescador, una persona humilde, era uma pessoa humilde. era una persona sin un respaldo humano muy fuerte, Ele não tinha um contexto muito forte relacionado ao ser humano. pero Dios lo escogió. Mas Deus o escolheu. Igual que Dios nos ha escogido por su gracia a nosotros. Da mesma forma como Deus nos escolheu através da sua graça. No por nuestros méritos, sino solo por gracia de Dios. Não pelos nossos méritos, mas Y pela Dios graça no de se Deus. equivoca con nosotros. E Deus não erra conosco. Él escogió a Pedro Ele escolheu a Pedro. y lo primero que hizo era enseñarle que pudiera conocer. E a primeira coisa que ele fez foi com que ele o conhecesse. ¿Qué tenía que conocer? O que ele tinha que conhecer? ¿Quién es Jesús el Cristo? Conhecer quem era Jesus o Cristo. Por eso Jesucristo no es ni Juan el Bautista que hacía obra social, Por isso que ele disse que não era João Batista que fazia as obras sociais, ni Elías que está centrado en el misticismo, nem Elias que está focado no misticismo, tampoco Jeremías, aquel que está mirando siempre con misericordia y con lágrimas, nem Jeremias que está olhando com misericórdias, com lágrimas, ni tampoco ninguno de los profetas, e nenhum dos profetas. aquellos centrados en el materialismo, Aqueles que estão la centrados prosperidad, no materialismo, cosas na humanas que no prosperidade, tienen ningún valor para salvarnos. nas coisas humanas que não têm valor para salvar a vida. Jesús es el Cristo. Jesus é o Cristo. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateus 16:16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. El Padre se lo reveló. E foi o Pai que revelou Pudo a ele. entender que Jesús el Cristo es el cumplimiento de la promesa. Ele pôde entender que Jesus era o Cristo, o cumprimento da promessa. Esa promesa que Dios por su gracia nos dio, nada más el hombre pecar. Essa promessa que ele deu quando o homem logo pecou. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Él entendió que Jesús el Cristo era el arca. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, a arca da promessa. Cuando iba a venir ese diluvio de destrucción, A arca que quando veio o dilúvio salvou. cuando no había manera humana de salvarse, Quando não havia nenhuma forma deles serem salvos. Dios a través de su siervo Noé levantó ese arca. Deus, através de Noé, levantou essa arca. Dentro del arca hay vida, Dentro da arca, a vida. fuera del arca hay muerte. Fora da arca, a morte. Jesús el Cristo. Jesus, o Solo en Cristo. Él tenemos la vida. Somente Fuera nele de Jesucristo solo hay muerte, maldición y desastres. Fora de Jesus Cristo, a morte, maldição e desastres. Por eso Pedro, por gracia de Dios, pudo confesar correctamente: Por isso que Pedro, pela graça de Deus, confessou corretamente. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que esa sea su confesión E eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo, que essa seja a sua confissão para toda su vida. para toda a vida. Pero Pedro, aunque conoció que Jesús es el Cristo, todavía su vida de fe no funcionaba bien. E Pedro, ainda que ele conheceu que Jesus era o Cristo, a sua vida de fé ainda estava um pouco confusa. Era como las olas. Ele estava subindo como Un as día ondas. arriba, Estava um tempo Um dia acima abajo. e outro dia estava abaixo. un día decía: Señor, voy a morir contigo. Um dia ele dizia, Senhor, vou morrer com o Senhor. Al día siguiente, una criada lo avergonzaba. No outro dia, uma escrava trazia vergonha a ele. ¿Por qué? Por que isso? Porque todavía estaba en el yo, Porque todavia ele estava nele, no buscando eu, las cosas materiales, buscando as coisas materiais, buscando el falso éxito. buscando o falso sucesso. Estaba peleando con los discípulos para el primer lugar. Estava brigando com os discípulos quem estaria no primeiro lugar. Él conocía que Jesús es el Cristo, pero por eso no podía entrar en la corriente de la palabra. Ele conhecia que Jesus era o Cristo, mas por causa dessa realidade ele não podia entrar na corrente da palavra. Él tenía su corriente propia, Ele tinha sua própria corrente, pero el humanismo no funciona. mas através do humanismo não funciona. Es fracaso. É um fracasso total. Llegó el punto que negó al Señor 3 veces. E ele chegou a negar o Senhor 3 vezes. Y la palabra lo dice, el Señor le miró en ese momento. E a palavra diz que o Senhor naquele momento olhou para ele. Y Pedro lloró E amargamente, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, porque el humanismo trae fracaso. porque o humanismo traz fracasso. Pero no era el final para Pedro, Porém não era o final para Pedro, porque Dios nos ha escogido. porque foi Deus que nos escolheu. Estamos dentro de ese proceso. Nós estamos nesse Dios en su processo. soberanía absoluta tiene el control. Deus, na sua soberania absoluta, ele tem o controle de tudo. Pedro se fue a Galilea a pescar. Pedro foi a Galileia pescar Equivocadamente pensó todo ha terminado, e de uma forma equivocada ele pensou tudo já acabou. pero el Señor resucitado fue directamente a por él. Mas o Senhor ressuscitado foi até Pedro. ¿Para qué? Para quê? Para darle la palabra. Para compartilhar a Porque palavra. la palabra es lo único que nos restaura. Porque a palavra somente pode restaurar nossa vida. Había 2 discípulos
que estaban camino de Maús. Haviam 2 discípulos que estavam caminhando no caminho de El Emaús. Señor les había dicho claramente que permanecieran en Jerusalén, E o Senhor tinha dito antes, permaneça em Jerusalém. pero no estaban dentro de la corriente de la palabra y siguieron sus pensamientos camino de Maús. Porém, eles não estavam dentro da corrente da palavra, estavam seguindo no caminho de Emaús. Pero el Señor les apareció Mas o Senhor apareceu a eles. y les preguntó, ¿de qué hablan? E o Senhor falou, o que está falando? O que vocês estão Estaban falando? hablando de Jesucristo, Eles estavam falando pero de no Jesus estaban Cristo. entendiendo bien. Mas eles não entendiam muito bem. Dice la palabra que el Señor, desde las Escrituras, empezó a explicarles todas las Escrituras, todas las profecías que estaban hablando de que Jesús el Cristo tenía que morir y resucitar. O Senhor disse que ele começou a falar sobre todas o que estava escrito sobre ele, que ele tinha que morrer e ele tinha que ressuscitar. Llegó la noche y entraron a una posada. E chegou a noite, eles foram a determinado Dice lugar. la palabra que ahí Dios, el Señor, partió el pan y oró. E a palavra diz que naquela noite o Senhor compartilhou o pão com eles e orou. En ese momento se dieron cuenta que era Jesús el Cristo. E naquele momento ali eles entenderam que era Jesus o El Cristo. Señor desapareció, Mas o Senhor logo desapareceu. pero se fueron corriendo directamente a Jerusalén. Mas eles correndo foram diretamente E a Jerusalém. decían- E eles diziam: ¿No ardía nuestro corazón cuando estaba compartiendo las Escrituras? não ardia os nossos corações quando ele estava falando das Escrituras, Al compartir la palabra de Dios, que es espíritu y vida, quando compartilhamos a palavra de Deus que é Espírito e vida. fue cuando ellos fueron restaurados. Aí foi quando eles foram Ahí restaurados. fueron al lugar donde deberían estar. E aí eles foram ao lugar onde eles deveriam estar. Recuperaron la dirección que el Señor tenía para ellos. Foi restaurada a direção que o Senhor tinha para eles. Pedro recibió la gracia a través de la palabra. E Pedro recebeu graça através da palavra. Por eso el Señor los llevó al monte del Olivar. Por isso que o Senhor o chamou para o Monte das Oliveiras. Allí el Señor los concentró 40 días. E ali o Senhor esteve com ele durante 40 dias em concentração. Y es muy importante la palabra concentración. E é muito importante essa palavra concentração. ¿Por qué no nos concentramos en Dios? Porque não podemos nos concentrar em Deus. Eso es simplemente porque estamos, sin darnos cuenta, concentrándonos en otras cosas. Porque sem percebermos estamos nos concentrando em outras coisas. Pero este tiempo de concentración, de verdad, es la gracia de Dios. Porém, esse tempo de concentração, na verdade, é a graça de Deus. Ustedes son muy importantes E vocês são muito porque el importantes. Señor les escogió. Porque foi o Senhor que vos Y Él, escolheu. como en el tiempo del monte del Olivar, el Señor les está reuniendo en este tiempo. E como no Monte das Oliveiras, o Senhor está nos reunindo nesse tempo também. Ese tiempo de concentración fue, en primer lugar, para darles sanidad, Esse tempo de concentração, primeiramente, foi para dar cura, para cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta, para mudar aquilo que foi gravado, enraizado e a natureza incorreta, para que pudieran de verdad salir del yo, del materialismo, del falso éxito, para que verdadeiramente ele saísse do eu, do materialismo e do falso sucesso. y no solo conocieran a Cristo, E não era somente conhecer a Cristo, sino de verdad fuera solo Jesús el Cristo. mas era somente Jesus o Cristo. Conocer está aquí, ¿verdad? O conhecimento Y está es aqui. não? importante. Isso é muito importante. Es muy importante. É muito importante. Pero si está solo aquí, no funciona. Porém, se está somente aqui, não funciona. Es solo Cristo, es aquí, Tem que ser somente en el Cristo aqui, centro de nuestras no vidas. centro do coração. Hay poca distancia, ¿verdad? Há uma distância pouca entre aqui e aqui, não? Pero hay una diferencia muy grande. Mas há uma diferença muito Jesús grande. el Cristo tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Jesus o Cristo, ele tem que ocupar o lugar Solo devido. Jesús el Cristo. Somente Jesus Él ha o consumado Cristo. todo. Ele já resolveu tudo. Ahí lo entendieron a través de la palabra. Aí eles entenderam Tomaron através da la palavra. conclusión. Aí eles tomaram Y a yo les conclusão. bendigo en el nombre de Jesús el Cristo que puedan tener esa conclusión. E eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo para que você possa ter essa conclusão. Solo Jesús el Cristo. Somente Jesus o Él es Cristo. todas las cosas. Em tudo. Que puedan terminar todo con Jesús el Que Cristo. você possa concluir tudo em Jesus o Cristo. Jesús el Cristo resucitó. Jesus o Cristo ressuscitou. Él vive. Ele vive. Está con nosotros Ele está junto conosco. todos los días hasta el fin del mundo. Todos os dias até os confins da Con terra. todo el poder del cielo y de la tierra. Com todo o poder dos céus e da terra. Por eso cuando proclamamos el nombre de Jesús el Cristo, Por isso, quando proclamamos o nome de Jesus o Cristo, el reino de Dios se establece. o reino de Deus é Y esa estabelecido. es la misión que nos ha dado. Essa é a missão que o Senhor nos deu. Que encontrar en los lugares vacíos y que el reino de Dios se establezca. Que é encontrar os lugares vazios e o reino de Deus ser estabelecido. Que reciban la verdadera sanidad. Que você receba a verdadeira cura, para que eles recebam a verdadeira cura. Por eso Él tuvo también la conclusión. E ele também teve a Nuestra conclusão misión, solo el reino de Dios. que a nossa missão somente o reino de Deus. Pero somos débiles, ¿verdad? Mas somos fracos, não?
Pero Dios tiene todo preparado. Mas Deus já tem tudo preparado. Por eso, solo el Espíritu Santo. Somente o Espírito Él Santo. nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Ele nos dá o poder para sermos testemunhas. Él nos da el poder para llegar a los lugares vacíos. Ele nos dá poder para chegar a esses lugares vazios. En verdad, Dios tiene todo preparado. Na verdade, Deus já preparou Es muy tudo. perfecto. É muito perfeito isso. Siempre conforme a la palabra. Porque é sempre em conformidade com a palavra. No solo tuvo la conclusión, Não somente tiveram a conclusão, sino que por fin pudo entrar dentro de la corriente de la palabra. mas por fim ele pôde entrar na corrente da palavra. Ahí fue otro Pedro. Aí era outro Era um Pedro novo agora. Pedro. Era um novo Pedro. Pedro directamente, como el Señor les había dicho, E Pedro, fueron al aposento alto de Marcos. quando viu isso, ele foi diretamente ao cenáculo de Marcos. Ya no tenía ningún temor. Ele já não tinha mais medo. En verdad los podían matar. Na verdade, ele podia ser morto. En verdad los podían meter en prisión. Eles poderiam ser presos. Pero él estaba dentro de la corriente de la palabra. Mas agora eles estavam dentro Él se da corrente aferró da palavra. fuertemente al pacto de Jesús el Cristo. Ele tomou fortemente o pacto Realmente da ya no era él, era Cristo en él. Agora não era mais ele, mas era Cristo nele. Por eso él estaba ya disfrutando. E por isso agora ele já estava Y desfrutando. podía también desafiar. E agora ele podia desafiar. ¿Cómo desafiaron? E como ele se desafiou? Empezaron a orar conforme a la palabra. Eles começaram a orar em conformidade Conforme com a al palavra. pacto. Conformidade à aliança. Perseveraban unánimes en oración y ruego, dice la A palabra. Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Esa oración, perseverando unánimes, no quiere decir una oración débil, ¿verdad? O que quer dizer uma oração unânime? Não quer dizer uma oração Compaixão, fraca. É uma oração com com paixão, seguridade. com segurança. Una oración conforme al pacto de Uma Dios, oração em conformidade à aliança de Deus. conforme a la voluntad de Dios. De conformidade à vontade de Es Deus. una oración que ciertamente Dios va a dar respuesta. E é uma oração que Deus vai dar Por resposta. supuesto, en el horario de Dios. Por certo que no tempo dele. Por eso allí empezaron a orar y a desafiar, E ali eles começaram a orar e se desafiar, esperando. esperando. Y hay que esperar, E o que eles tem que porque esperar? Dios tiene un horario para cada cosa. Porque Deus tem um tempo para tudo. Como estaban ya dentro de la corriente de la palabra, E como eles estavam dentro da corrente da palavra, a los 10 días llegó el horario de Dios. depois de 10 dias veio o tempo de Deus. ¿Qué ocurrió? O que aconteceu? En Hechos 2 dice que vino un viento recio y lenguas de fuego. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Em Atos 2 diz que veio um vento impetuoso e veio línguas de fogo sobre eles. Fueron llenos del Espíritu Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. No solo eso, empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Não somente isso, eles estavam falando em outras línguas, em outros idiomas. 15 naciones fueron impactadas con el Evangelio. 15 nações foram impactadas com o Evangelho. Ya empezaron a conectar con los lugares vacíos, ¿verdad? Eles começaram a conectar tudo isso nos lugares vazios. Se cumplió la palabra del profeta Joel. A palavra do profeta Joel se cumpriu naquele dia. 3.000 discípulos recibieron a Jesús el Cristo. 3.000 discípulos receberam a Jesus o Cristo. Y toda la ciudad de Jerusalén fue transformada con el E Evangelio. toda a cidade de Jerusalém foi transformada com o Evangelho. Entonces, ese movimiento del poder del Cristo resucitado, de la vida de Cristo, pudo transformar totalmente Jerusalén. Então esse poder da vida de Cristo pôde transformar totalmente a cidade de Jerusalém. Esos lugares vacíos donde no habían escuchado correctamente que Jesús el Cristo fueron sanados. Esses lugares vazios onde não haviam escutado corretamente que Jesus era o Cristo foram curados. Y Dios lo hizo. E Deus fez. Es la estrategia, Isso é estratégia. es la palabra. É a palavra. Al entrar en la corriente de la E palabra. quando nós entramos na corrente da palavra, Y esto es el primer básico, el aposento alto. e esse é o primeiro básico que nós falamos, o cenáculo. Llegaron hasta Judea, Eles foram até a Judéia, pero el Señor había dicho Samaria y hasta lo último de la tierra. mas o Senhor tinha falado de Samaria e até os confins da terra. Ahí la iglesia de Jerusalén, sin darse cuenta, se salió un poco de la corriente de la E palabra. a igreja de Jerusalém, sem perceber, eles saíram da Pero corrente el da plan palavra. absoluto de Dios nadie lo puede bloquear. Mas o plano absoluto de Deus ninguém pode Por eso parar. Dios permitió ese martirio de Esteban. Por isso que Deus permitiu a morte A de través del Estevão. martirio fueron esparcidos, dice la palabra. E através da morte de Estevão, Y todos foram llegaron espalhados. hasta Antioquía. E eles chegaram a Antioquia. Allí por primera vez hablaron a los gentiles que Jesús es el Cristo. E ali, pela primeira vez, eles falaram aos gentios que Jesus, o Dios Cristo. obró E grandemente. Deus agiu de uma forma muito Dice que grande. la mano del Señor estaba sobre ellos. E diz que a mão do Senhor estava sobre eles. Allí fue enviado Bernabé. E ali Barnabé chegou. Recibió mucha gracia de ver el poder de Dios. E ele recebeu muita graça ao ver Por o poder de eso Deus. fue a Tarso y llamó a Saulo a que viniera con él. Por isso que ele foi até a Tarso e chamou Saulo para estar junto com ele. Dice ali. la palabra que allí Bernabé y Pablo durante un año estuvieron concentradamente
levantando los A discípulos. Bíblia diz que Barnabé e Paulo, durante um ano, estiveram ali levantando discípulos. ¿Y eso qué es? El ministerio de equipo. E o que é isso? É o ministério de equipe. El segundo básico. É o segundo básico. No es que lo hemos inventado nosotros. Nós não inventamos isso. Es la palabra de Dios. É na palavra Dios de lo Deus. hace. É Deus quem Solo le realiza. ponemos un nombre. Só colocamos Pero o Dios nome. lo hace. Son las estrategias Son as- que tenemos que conocer São as estratégias que nós temos que conhecer para poder estar entrando en ellas y alcanzar los lugares vacíos. para podermos entrar nelas e alcançar esses lugares vazios. En el segundo viaje misionero vemos que llegan a la región de Filipo. E na segunda viagem missionária nós vemos que ele chegou a Filipo. Era Macedonia, Europa. Era na Macedônia, na Europa. Allí fueron al lugar donde oraban y compartiendo la palabra Dios abrió el corazón de Lidia. E eles foram a um lugar de oração e compartilhando a palavra, Deus abriu o coração de Lídia. Lidia era una gran empresaria. E Lídia era uma grande empresária. Recibió muchísima gracia. E ela recebeu muita graça. Estaba tan contenta que casi les obliga a ir a posar a su casa. Ela estava tão feliz que quase obriga eles a irem à casa dela. En su casa toda la familia recibió el Evangelio. E na casa dela toda a família recebeu o evangelho. ¿Eso qué es? E o que significa isso? La casa de misión. É a casa de missões. Eso es el tercer básico. Esse é o terceiro básico. Dios lo hace, lo tenía todo preparado, ¿verdad? Deus já tinha tudo preparado, não? En nuestros campos es igual. Nos nossos campos a mesma coisa. Dios tiene todo preparado. Deus já tem tudo preparado. Solo tenemos que entrar dentro de la corriente de la Só palabra. temos que entrar na corrente da Disfrutar palavra. la vida y el poder de Jesús el Cristo. Desfrutar da vida En e do ese poder de momento Jesus Cristo. nuestros ojos son abiertos. E nesse momento En ese nossos olhos são momento el abertos. Espíritu Santo nos guía. E nesse momento o Espírito de Deus nos guia. Está todo preparado. Já está tudo preparado. Luego fueron a Tesalónica, Hechos 17. E logo eles foram a Tessalônica, Atos 17. En Hechos 18 llegaron a Corinto. Atos 18 eles chegaram a Coríntios. Corinto era una gran ciudad comercial, Coríntios era uma grande cidade comercial. pero era una ciudad llena de libertinaje. Porém era uma cidade cheia de Dios los libertinagem. guió allí. Mas Deus os Cuando guiou llegó ali. Pablo se encontró con Aquila y Priscila. E quando Paulo chegou ali, ele encontrou Áquila e Priscila. Eran empresarios Eles eram del empresários. mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Eles tinham a mesma profissão, fazedores de ¿Y con tendas. ellos qué hizo? E o que eles fez com eles? Compartir la palabra. Ele Y compartilhou a a través palavra. de ellos se levantó un movimiento de vida que pudo salvar y conquistar la ciudad de Corinto. E através deles se levantou um movimento de vida que pôde salvar e curar a cidade de Corinto. ¿Eso qué es? O que é isso? La iglesia especializada. A igreja especializada. Ese es el cuarto básico. Esse é o quarto básico. Dios tiene todo preparado. Deus já tem tudo preparado. Vemos en el tercer viaje misionero. Vemos na terceira viagem missionária, Pablo llega a Éfeso. Paulo chegou a Efésios. Éfeso era una ciudad muy religiosa. Era uma cidade muito religiosa. Tenía un inmenso templo, un falso dios Diana de los efesios. Havia um templo muito grande, uma falsa deusa Era Diana. una de las maravillas del mundo antiguo. Era a maravilha do mundo antigo. Pero allí dice que Pablo primero estuvo 3 meses en la sinagoga. Diz que Paulo primeiramente passou 3 meses indo às sinagogas. En ese momento vino persecución. Naquele momento começou a vir perseguição. Dice la palabra que Pablo separó a los discípulos y durante 2 años estuvo compartiendo la palabra en la escuela de Tirano. Diz que Paulo ele separou os discípulos e durante 2 anos ele esteve na escola de Tirano compartilhando a palavra. Ahí empezó ese movimiento, el movimiento de la palabra. E ali começou esse movimento da palavra. Dice que la palabra crecía. Diz que a palavra crescia. Nada puede detener la palabra de Dios. Ninguém pode Porque parar es a viva palavra y de Deus. eficaz. Porque ela é viva Porque e es eficaz. una espada cortante más que una espada de doble filo. Porque ela é como uma espada de 2 gumes que penetra. Toda la ciudad de Éfeso cambió totalmente esa cultura de oscuridad. Toda a cidade de Éfeso mudou a cultura das trevas. ¿Eso qué es? O que é isso? La iglesia regional, A igreja regional, que cambia la cultura. que muda a cultura. El quinto básico. Esse é o quinto básico. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por isso que eu lhe abençoo em nome de Jesus o Cristo. No tienen que esforzarse. Você não precisa se No esforçar. tienen que ir corriendo buscando los lugares vacíos. Você não tem que ir correndo buscar os lugares vazios. Tienen que estar entrando en la corriente de la palabra. Você primeiro tem que entrar na corrente da palavra. ¿Dónde empieza la evangelización del mundo? Aonde começa a evangelização La do mundo? evangelización del mundo empieza en mí. Essa evangelização do mundo começa em mim. Por eso vamos a explicar un poco más detalladamente estos 5 básicos. Então por isso hoje eu vou explicar mais detalhadamente esses 5 básicos, Especialmente el primero, especialmente o primeiro, el aposento alto. o cenáculo. Ese es el más importante. Esse é o mais Si importante. de verdad disfrutamos a través del aposento alto de Jesús el Cristo, todo lo demás nos seguirá. Na verdade, se desfrutamos que Jesus é o Cristo, todas as outras coisas vão seguir.
primer lugar, lo más importante es el aposento alto personal. Em primeiro lugar, o mais importante é o cenáculo pessoal. Lo que yo disfruto es lo que puedo compartir. O que eu desfruto é o que eu posso compartilhar. Y cada día yo necesito disfrutar de la palabra. E todos os dias eu preciso desfrutar da palavra. La palabra de hoy. A palavra de hoje. ¿Por qué hoy? Porque hoje, El pasado ya pasó, ¿verdad? o passado já passou, não? No lo podemos cambiar. Não podemos mudar. El futuro no ha llegado todavía. O futuro não chegou ainda. Pero lo que yo haga hoy, Mas o que eu estou eso fazendo será hoje, mi futuro. esse será o meu futuro. Por eso, el día de hoy es un día que Dios nos ha dado por su gracia. Por isso que o dia de hoje é um dia que Deus nos deu pela sua graça. Este día nunca lo vamos a volver a vivir. Esse dia nunca iremos viver Dios tiene novamente. grandes bendiciones en este día. Deus tem grandes bênçãos para nós Por nesse eso, dia. para poder encontrarlas, Por isso que para para poder encontrá-las, disfrutarlas, para desfrutar, en primer lugar, En yo primero, tengo que estar tomando la palabra. eu tenho que tomar a palavra de Deus. Dios, a través de la palabra de la nada, creó todas las cosas. Deus, através da palavra, do nada Ele criou todas as coisas. En Génesis 18, 17, dice que Dios antes de hacer algo siempre da la palabra. E em Gênesis 18, 17 diz que antes de Deus fazer alguma coisa, Ele dá a sua palavra. En Isaías 48 dice que la palabra permanece para siempre. Em Isaías 48 diz que a palavra permanece para sempre. En Juan 1:1 dice que Dios es el verbo. Em João 1:11 diz que Deus é o verbo. En Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada. Vemos en Ezequiel 37 cómo había un valle de huesos secos y secos en gran manera. Ele diz que em Ezequiel 37 havia um vale de ossos secos, totalmente secos. No había manera humana de revivirlos. Não havia forma humana de reviver Pero aqueles cuando el ossos. profeta, siguiendo la palabra de Dios, compartió la palabra, realmente cobraron vida. Mas no momento que o profeta proclamou a palavra de Deus, eles tomaram vida. En Ezequiel 47 habla de las aguas salutíferas. Em Ezequiel 47 fala das águas, Un río que salía del mismo altar. a água que vinha do rio do Un río altar. que por donde entraba todo cobraba vida. E esse rio aonde ele passava trazia vida. Los peces, las plantas, todo revivía. Os peixes, as plantas. Eso es la palabra. Essa é a palavra. Por eso cada día tengo que entrar dentro de la palabra de Dios. Por isso que todos os dias eu tenho que entrar na palavra de Deus. Disfrutar de la palabra. Tenho que desfrutar da palavra. La oración modelo que el Señor nos dio, que se llama el Padre Nuestro, A oração modelo que o Senhor nos deu, que se chama Pai Nosso, ahí dice, danos el pan nuestro de cada día. ele diz, nos dá o pão nosso de cada dia. Ayer pueden haber recibido mucha gracia con la palabra, Sim, ontem você pode ter recebido muita graça com a palavra, pero esa gracia ya no vale para hoy. mas essa graça já não Hoy vale mais hoje. necesito recibir esa gracia, Eu necessito receber porque no graça, solo de pan vivirá el hombre. porque não só de pão viverá o Necesito la homem. palabra, cerrarme a la Eu palabra, preciso da palavra, tomar recibir la posse, dirección de la palabra. receber a direção da palavra. Es lo más importante que tengo que hacer. Isso é o mais importante que nós temos que fazer. Hace 22 años, Há 22 anos, por gracia de Dios, pude venir por primera vez a Corea pela graça de Deus, eu pude vir à Coreia para hacer entrenamiento. para fazer um treinamento. Y ahí me quedé impresionado. E aí fui muito impressionado Tantas iglesias, com tantas igrejas, hermanos con tanta devoción. irmãos bem devotados, Era algo nuevo devocionados. para mí. E era algo novo para mim. Pero hubo algo que me llamó la atención. Mas algo me chamou a atenção. En las iglesias que estaban llenas, As igrejas estavam muito cheias. todos los hermanos y hermanas estaban con su libreta ahí apuntando. E os irmãos e irmãs estavam escrevendo nos seus cadernos. Yo me quedé sorprendido. Eu estava muito ¿Qué estaban surpreso. apuntando? O que eles estavam escrevendo? Me recordaba al colegio. E aí eu me lembrava da escola. No lo había visto nunca en una iglesia, Eu nunca tinha visto isso dentro de uma igreja. pero luego lo entendí. Mas aí eu entendi algo. Están apuntando la palabra de Dios. Ah, eles estão Porque escrevendo la a palavra palabra de Dios es oro. Porque a palavra más é ouro. importante. A palavra é mais Porque importante. siempre se cumple. Porque ela sempre se Y la cumpre. vida de fe es estar dentro de la corriente de la palabra. E a vida de fé tem que estar dentro da corrente da palavra. Una vez, una hermana de la iglesia dijo, hoy esta semana he perdido la palabra y he perdido todo. Uma vez uma irmã da igreja disse: eu perdi a palavra, eu perdi tudo. Esta hermana coreana, yo cuando la escuché
No entendía que decía que ha perdido la palabra, había perdido todo. Quando eu vi essa irmã coreana falar, eu não entendi o que ela estava dizendo. Eu perdi a palavra, eu perdi tudo. Pensaba que había perdido la Biblia. Eu pensei que ela tinha perdido a Bíblia. Y como aquí tienen Biblias grandes donde guardan a veces sus carteras, sus tarjetas de crédito, pensaba, ha perdido todo ahí con la palabra. Ah, porque aqui na Coreia, Bíblias que eles guardam a carteira, cartão de crédito, não perdi. Eu pensei, ela perdeu a Bíblia, ela perdeu tudo. Pero no era eso. Mas não era isso que ela estava falando. Esa semana la hermana no se había concentrado en la palabra cada día. Nessa semana ela não havia se concentrado na palavra. Era Había isso. perdido su tiempo de aposento alto personal. Ela tinha perdido esse tempo do cenáculo pessoal. Por eso dice que esa semana no tenía donde aferrarse Por isso que ela dizia que nessa semana ela não tinha que tomar y posse. nada le funcionaba bien. E não, as coisas não estavam Dice que funcionando estaba bem. mareada. Ela estava meio entristecida. Y yo entendí, es verdad, Eu pude entender isso. hay que estar dentro de la palabra. Verdade, tem que estar na palavra. Porque cada día Porque a cada dia, hay decisiones que tomar, todo dia você tem que tomar hay comer. situaciones que enfrentar. As situações que você enfrenta. ¿Qué es lo que hago? E o que você tem que fazer? Es difícil, ¿verdad? É muito difícil, não? Por eso la palabra. Por isso Hay que precisamos tomar da la palabra. Por isso temos que Pero tomar ¿qué posse da palabra hay palavra. que tomar? Que palavra você tem que tomar posse? En primer lugar, la palabra principal que tenemos que tomar es el mensaje del púlpito. Primeiro é a palavra da igreja, do púlpito. Dios es vivo. Deus está vivo. Dios nos ama con amor eterno. Deus nos ama com amor Y Él a eterno. nosotros los hijos, Él nos habla constantemente. E a nós que somos filhos, Ele fala Él constantemente. nos habla principalmente cada domingo a través del mensaje del E púlpito. a cada domingo Ele fala através da mensagem Es do muy púlpito. exacto. E é exato isso. Pero por no saberlo, perdemos lo más importante. Porém, por não conhecer, nós perdemos a coisa mais importante. Por eso, lo más importante es tener victoria en el culto del domingo. Por isso, o que o mais importante é ter a vitória através do culto de domingo. Realmente es el tiempo de mayor bendición. E realmente esse é o tempo de maior bênção. Por eso tenemos que estar el mismo sábado ya orando, preparando nuestros corazones. Por isso que nós temos que estar orando, preparando os nossos corações. Si sabemos el versículo de la palabra, meditarlo, empezar a meditar esa palabra. Se recebemos o versículo antes da palavra, temos que meditar nele. Llegar pronto a la iglesia y empezar a orar. E chegar pronto na igreja e começar a orar. Orar por el mensajero. Orar pelo que vai Que el pregar, Espíritu Santo lo llene. para que o Espírito Santo encha Y ele. orar para poder escuchar la voz de Dios en mi vida a través del mensaje. E orar para que eu possa ouvir a voz de Deus na minha vida através da mensagem. Una vez un hermano me dijo, hoy he recibido mucha gracia, hoy se nota que el pastor está lleno del Espíritu Santo. Uma vez o irmão me falou: recebi muita graça, dá para ver que o pastor está cheio do Espírito Santo. Pero yo no pienso así, Mas eu não penso dessa forma. sino que ese día lo que pasó es que este hermano oró y preparó bien el culto. Na verdade, o que eu penso é que esse irmão naquele dia se preparou e estava preparado para ouvir o culto. Dios cada domingo nos da la palabra exacta, Porque cada domingo Deus nos traz a palavra correta. pero si vamos realmente orando, preparando nuestro corazón, realmente vamos a recibir la gracia Mas se vamos orando, se preparando, vamos receber essa graça. a través de un culto. Nuestra vida puede dar un cambio de sentido. Através de um culto, nossa vida pode mudar toda a direção. Por eso es la bendición de tener la victoria en el culto. Por isso que nós temos que ter a bênção de ter a vitória no culto. Y lo más importante del culto es la palabra. E o mais importante no culto é a palavra. Tomen nota de la palabra. Você possa escrever a palavra. Luego, cuando lleguen por la noche, antes de dormir, medite la palabra. E logo à noite, antes de dormir, medite nessa Ahí palavra. pueden preguntar, Señor, ¿qué quieres hablarme a través de la palabra? E aí você pode perguntar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? ¿Qué quieres que esté aplicando a través de la O palabra? que é que o Senhor deseja que eu aplique a mim essa palavra? En ese momento, yo podré descubrir la oración. E nesse momento eu pude descobrir a oração. Esa oración no conforme a mis deseos, Não é a oração conforme a minha vontade, a mis planes, aos meus planos, conforme a la palabra. mas é em conformidade com a palavra. Porque la oración es una bendición que Dios nos ha dado. Porque a oração é uma bênção que Deus nos deu. La oración es una ciencia A espiritual. oração é uma ciência espiritual. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Se você me pedir algo em meu nome, eu farei. João 14:14. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mim e eu te responderei. Jeremias Tenemos 33:3. muchas promesas de respuesta a la oración. Temos muitas promessas de resposta de oração. Por eso, esa oración es el poder que transforma el mundo. Por isso que essa oração é o poder que transforma o mundo. Esa oración es disfrutar del respaldo del trono celestial. Essa oração é desfrutar do poder do trono celestial. Cuando oramos,
esas redes de comunicación se mueven. E quando nós oramos, essa rede de De comunicação, verdad, a través de nuestra oración vienen respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. e o que significa respostas que transcenderão tempo e Estamos espaço. orando aquí y Dios puede bendecir en cualquier parte del planeta. Nós estamos orando aqui, Deus pode agir em qualquer parte do Son mundo. oraciones que van a haber respuestas que van a llegar hasta el futuro. São orações que vão trazer resposta no futuro. Por eso, en verdad, la oración es el poder que transforma el mundo. Por isso que a oração é o poder que transforma o mundo. Es nuestro respirar É o espiritual. nosso respirar espiritual. Pero una oración conforme al pacto. Mas é uma oração que tem que ser em conformidade com a aliança. Ayer lo comentaba, ¿verdad? Ontem eu falei sobre Yo isso. esto Né? no lo sabía. Eu não sabia disso Por muito. eso mi oración era muy complicada, no funcionaba bien. Por isso que a minha oração era complicada e não funcionava muito bem. Porque sacaba, sin darme cuenta, la lista de la compra. Porque sem perceber eu pegava uma lista de compra e colocava diante de Deus. Señor, dame esto y quiero esto. Senhor, eu quero isso, isso e isso. No funcionaba. E não funcionava. Y además era una oración esforzada. Era minha oração esforçada. Empurrando. Eu estava empurrando. Era un sufrimiento. Era um sofrimento para mim. En cambio, la oración del pacto Mas, ao contrário, a oração da aliança es el tiempo más feliz. é o tempo mais El feliz. tiempo más bendito. É o tempo mais Donde abençoado. disfrutamos de que Dios está junto con nosotros. Onde desfrutamos que Deus está junto conosco. Por eso, cada día, Por isso que a cada dia, no solo la palabra de hoy, não somente a palavra de hoje, si yo estoy tomando y recibiendo gracia a través de la palabra, mas se eu estou tomando posse e recebendo graça através da palavra, automáticamente sale la oración. automaticamente a oração Porque es acontece. un diálogo. Porque isso é um Dios diálogo es com vivo. Deus. Porque Deus está vivo. Él me habla a través de la palabra. Deus fala comigo através da sua palavra. Y yo le respondo a través de la oración. E eu lhe respondo através da oração. Es algo muy feliz. É algo muito feliz. Y puedo hacerlo ya 24 horas. E eu posso fazer isso durante as minhas 24 horas. ¿Por qué? Por que isso? Porque me da la fuerza. Porque Ele me da dá la força. paz. Ele me dá paz. Orar, yo pensaba que era ponerse de rodillas y estar allí orando en mi aposento, en mi cuarto. Ese era mi concepto de la oración. Eu pensava que orar era eu me colocar de joelho no meu quarto e estar orando. Y por supuesto, eso es una oración muy importante. Sim, com certeza isso é uma oração muito importante. Pero orar es alabar a Dios. Porém, orar é você louvar a Orar Deus. es meditar la palabra. Orar é você meditar na Orar palavra. puede ser caminando y pensando en el Señor. Orar é você estar caminhando e Es yendo pensando no al Senhor. trabajo en el bus y estar meditando la palabra. É você ir ao trabalho dentro do ônibus e estar meditando na palavra. Incluso en el trabajo podemos estar orando por los compañeros. Inclusive no trabalho também você pode estar orando pelos seus amigos. Es algo muy bendito Isso é algo muito que abençoado. podemos disfrutar de verdad 24 horas. Que podemos desfrutar durante as nossas 24 horas. Por eso David disfrutaba de ello. Por isso que Davi estava Desde sempre que era apenas desfrutando. un pastorcillo. Desde que era um pastor. Salmo 5.3. Salmo 5:3. De mañana te buscaré. Pela manhã te buscarei. Salmo 17.3. Salmo Por la 17:3. noche también oraba. Pela noite ele orava também. Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor. O Senhor é meu pastor. 24 horas. 24 horas. Por eso, cada día tengo que tomar la palabra. Por isso que todos os dias tenho que tomar a palavra. El tiempo más importante O tempo mais para importante. que se levante ese movimiento de vida y poder de Cristo resucitado Para que se levante esse modelo de vida, esse modelo de vida e de poder de Cristo que já ressuscitou. es mi aposento alto personal. É o meu aposento é o meu El cenáculo tiempo pessoal. donde tomo la palabra para hoy. Aonde eu tenho tempo para tomar a palavra. Recibo gracia y sale los temas de oración para E aí hoy. eu recebo graça e posso ver os tópicos de oração. En ese momento, sin esfuerzo, E nesse momento, sem nenhum esforço, ¿qué aparece? o que vem? El evangelismo de hoy. O evangelismo de hoje. Cada día Dios tiene personas preparadas. Cada dia Deus tem pessoas preparadas. Si yo estoy disfrutando de la vida, Se eu estou desfrutando da vida, podré estar compartiendo la vida. eu vou poder Si compartilhar a estoy vida. teniendo ese estado espiritual, Se eu tenho esse estado mis espiritual, ojos serán abiertos. meus olhos espirituais Podré serão ver abertos. lo que Dios tiene Eu preparado posso para ver o mí. que Deus já preparou no campo. Eso es el evangelismo. Dios lo tiene preparado. E isso é evangelismo. Y Deus já cuando tem yo me preparado. alineo a la palabra y a la oración, lo puedo encontrar. E quando eu me organizo e me alinho a palavra em oração, eu posso encontrar isso. Es muy cómodo. É muito cômodo. Hace unos años pude estar en México, en Oaxaca, para compartir la palabra. Alguns anos eu estive em México, em Oaxaca, para compartilhar a palavra. Estuve en una comunidad compartiendo la palabra en una iglesia. Eu estava em uma comunidade compartilhando a palavra em uma igreja ali. Entonces, el tiempo que no estaba en la iglesia, en el lugar donde descansaba, pues un día fui a comprar a una tiendecita que había enfrente. E quando eu não estava na igreja, eu estava no meu hotel e fui a uma loja comprar algo. En esa tienda había un ídolo
una figura de un ídolo tremendo. E Era impactante. ali dentro havia um ídolo, uma figura de um ídolo muito grande. Foi impactante o que eu vi. Entonces yo compré y Dios tocó mi corazón y empecé a orar Eu comprei e aí Deus tocou meu coração e eu estava em oração para poder, si Dios me abría la puerta, compartirle la palabra a esa señora. para que, se Deus permitisse, abrisse a porta e eu compartilhasse essa palavra com aquela pessoa. Entonces otro día fui otra vez allí a comprar, E no outro dia eu voltei lá novamente para comprar pero algo. realmente iba a ver si estaba la puerta abierta para compartir el Evangelio, Mas na verdade eu estava indo ali para ver se a porta estava aberta para compartilhar o evangelho. pero no estaba. Mas não estava aberta. Por eso me fui caminando por todo el pueblo orando. Por isso ele saiu andando, caminhando pelo povoado Y em ya oração crucé todo el pueblo e olhando as pessoas. y hacía mucho calor. E estava muito quente. Y a la otra parte del pueblo encontré una heladería. E na outra parte ele encontrou Heladería, helado, ice cream. uma sorveteria. Entonces, como hacía calor, me apetecía un helado. E aí, como estava muito quente, eu queria tomar Y um entré sorvete. tranquilamente E aí entrou, y compré el helado. e ele comprou o Y me sorvete. senté y me lo estaba tomando allí. E ele estava comendo sorvete Y ali. el dueño del negocio empezó a platicar conmigo. E o dono daquela loja começou a falar algo comigo. Y le pude empezar a explicar la palabra de Dios. E eu pude compartilhar o evangelho com Y ele. Dios tenía esa persona preparada. E Deus tinha aquela pessoa ali Y preparada. cómodamente yo le compartí el E de Evangelio. forma muito cômoda eu Y compartilhei o Dios, evangelho. que es el que hace la obra, obró en esa vida. E Deus que faz a obra Obrou. agiu na vida dele. Por eso, cuando me regresé, le comenté al pastor lo que había sucedido para que él pudiera continuar. E quando eu voltei à igreja, eu compartilhei com o pastor para que ele pudesse dar continuidade do evangelho naquela vida, com aquela vida. Por eso, si tomamos la palabra de hoy, si tenemos la oración de hoy, de manera absoluta, podemos encontrar ese evangelismo de hoy. Por isso, se tomamos a palavra, a oração, podemos encontrar esse evangelismo de hoje. Y es muy importante que estemos disfrutando del evangelismo, E é muito importante estarmos desfrutando do evangelismo, porque todo este entrenamiento, porque todo esse treinamento, todos los entrenamientos que hemos hecho y que estamos haciendo, todos os treinamentos que fizemos e estamos fazendo, realmente el objetivo es glorificar a Dios. realmente o objetivo é glorificar a Deus. Y el deseo de Dios es que las personas conozcan que Jesús es el Cristo. E o desejo de Deus é que as pessoas conheçam que Jesus é o Cristo. Por eso les bendigo que este entrenamiento no sea simplemente más conocimiento, Por isso que eu te abençoo para que esse treinamento seja simplesmente mais conhecimento, sino que estén disfrutando de la vida y el poder de Cristo, mas que você desfrute da vida e do poder de para que Cristo. de verdad el evangelismo esté de manera natural sucediendo a través de sus vidas. Para que o evangelismo de forma natural possa acontecer através da sua vida. Y la manera de empezar, E a forma de começar isso el aposento alto personal. é através do cenáculo pessoal. Eso es lo más importante. Esse é o mais importante. Por eso, para estar llegando a esos lugares vacíos, Por isso que para chegar a esses lugares vazios, tenemos que empezar en nosotros. temos que começar em nós, El aposento alto personal. que é através do aposento alto pessoal. Esa es la llave para estar disfrutando la vida y el poder de Cristo resucitado. Essa é a chave para experimentar o poder de Jesus que ressuscitou. Y Pedro tuvo este proceso. E Pedro passou por todo esse processo aqui. Desde que él ya pudo desafiar en el aposento alto de Marcos, Quando ele se desafiou lá no cenáculo de Marcos, vemos en Hechos 3, del 1 al 6, que él ya tenía ese aposento alto personal. podemos ver que em Atos 3, de 1 a 6, que ele tinha esse cenáculo pessoal. El versículo 1 dice que a la hora novena, la hora de la oración, iban al templo. Que na hora nona ele estava indo ao templo. Los judíos oran 3 veces al día. Os judeus geralmente eles oram 3 vezes ao dia. Él se iba al templo ¿a qué? A orar, Ele estava indo ao templo para orar, a tener ese tiempo del aposento alto personal. para ter esse tempo do cenáculo pessoal. Por eso, yendo camino al templo, dice que vio a ese cojo, Por isso que indo nesse caminho do templo ele viu esse coxo, un cojo que llevaba toda su vida ahí. coxo que já estava ali por toda a vida. Todos los días lo ponían para pedir limosna. Todos os dias colocavam ele ali para pedir esmolas. Todo el pueblo de Jerusalén conocería a ese cojo, Todo o povo de Jerusalém conhecia ele, porque cada día durante toda su vida lo habían puesto allí en la puerta de la porque hermosa. durante toda a sua vida colocavam ele ali na porta do templo famoso. Pero aunque muchas personas habían pasado delante de él, Porém, mesmo que muitas pessoas já haviam passado diante dele, gente poderosa con dinero, con sabiduría, pessoas poderosas com dinheiro, com sabedoria, ni uno solo nenhum le había hablado Jesús el Cristo. havia falado de Jesus o Cristo. Ni uno solo le había dado la respuesta. Nenhum tinha dado a resposta a ele. Por eso, ese cojo era un lugar vacío, ¿verdad? Por isso que aquele coxo ali era um lugar vazio.
Nadie le había dado el Evangelio. Ninguém tinha compartilhado o evangelho com ele. Por eso estaba sufriendo toda su vida. Por isso ele estava sofrendo todos os dias. Pedro también lo había visto mucho tiempo. E Pedro também já o havia visto. Muchas veces había pasado por ahí. Com certeza já tinha passado por ali. Pero ese día era distinto. Mas nesse dia era diferente. ¿Qué era distinto? ¿El cojo? O que era diferente? O coxo? ¿El templo? O templo? No. Não. Pedro era distinto. Pedro estava diferente. ¿Por qué? Por que isso? Su estado espiritual había cambiado. O seu estado espiritual havia mudado. Él disfrutaba del aposento alto personal. Ele estava desfrutando desse cenáculo pessoal. Pedro estaba ya dentro de la corriente de la palabra. Pedro já estava dentro da corrente da palavra. Hoy, cada día. Hoje, todos os dias. Pedro tenía la oración de hoy. Ele já tinha essa Conforme oração a la hoje, palavra. em conformidade com a palavra. Por eso, ¿qué ocurrió? E o que aconteceu? Cuando vio ese cojo, pudo ver cuál era su verdadero problema. Quando ele viu o coxo, ele pôde ver qual era o verdadeiro problema. El verdadero problema del cojo no era el oro ni la plata. O problema dele não era ouro nem prata. Durante todo ese tiempo le habían estado dando dinero, plata, pero no había cambiado su estado. Durante todo esse tempo ele estava recebendo ouro e prata, mas não mudou o estado dele. Con esos ojos distintos, Pedro vio que ese cojo estaba separado de Dios, Com os olhos diferentes, Pedro viu que ele estava separado de Deus, controlado por Satanás. controlado por Satanás. Estaba atado al pecado. Estava preso ao Estaba en pecado. maldición y desastres. Estava maldição e desastre sobre sua vida. Era un lugar vacío. Era um lugar vazio. Toda la gente que pasaba delante de él, ni una le dio el pacto de Jesús el Cristo. Todas as pessoas que passavam junto a ele, ninguém deu a aliança de Jesus o Cristo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, Por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, en el versículo 6, no versículo 6, le dijo, no tengo plata ni oro, disse: não tenho prata nem ouro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Él le dio el Evangelio de Jesucristo. Ele deu o evangelho de Jesus Cristo. Por eso en esos lugares vacíos, ¿cómo tenemos que dar sanidad? E nesses lugares vazios, como devemos dar a cura, levar a ¿Con cura? nuestro pensamiento? Com os nossos ¿Con pensamentos, nuestros buenos deseos? com os nossos ¿Con nuestra desejos, experiencia? com as nossas experiências? No, Não, solo con la palabra. somente com a Y la palavra. esencia de los 66 libros es Jesús el Cristo. E a essência desses 66 Hay que livros é Jesus compartir el Cristo, Evangelio de Jesús el Cristo, Você tem que que es compartilhar, poder de Dios para que é o salvación. poder de Deus para a Por eso salvação. en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Por isso que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. ese cojo recibió sanidad, Ele recebeu cura, en primer lugar espiritual. primeiro espiritual. También el Evangelio da sanidad de la mente, del corazón, E também o evangelho traz a cura da mente e do y coração. también sanidad física, E também a cura física, porque el poder del Evangelio es completo. porque o poder do evangelho Jesús é el completo. Cristo es el verdadero sanador. Jesus o Cristo é o verdadeiro que cura. Por eso, cuando Pedro empezó a disfrutar de la palabra, la oración de hoy, Então, quando Pedro começou a desfrutar da palavra, da oração de el hoje, evangelismo de hoy surgía de manera natural, o evangelismo de hoje tomava porque lugar, Dios lo tiene preparado. Porque Deus já Se preparou. conectaba con los lugares vacíos se conectava com y esses allí lugares daba la vazios. sanidad. E ali havia El Evangelio de Jesús el Cristo. com o evangelho de Jesus o Cristo. Por eso, esa estrategia para salvar es la palabra. Por isso que a estratégia para salvar é a palavra. Y ustedes no tienen que caer en mal entendimiento. E vocês não têm que estar no mau entendimento. Es que soy débil, Ah, eu sou fraco. es que no he estudiado mucho, Ah, eu não estudei muito. es que no conozco tampoco la Biblia mucho. Ah, eu não conheço muito bem a Bíblia. No es eso. Não é isso. Solo tengo que entrar en la corriente de la Eu palabra só tenho que entrar na y corrente da empezar palavra. aquí, Y comenzar el aquí. aposento alto personal. Nesse cenáculo pessoal. Ciertamente su estado va a cambiar. E certamente o seu Van a ser estado cumbre espiritual. vai mudar e você Van a vai ver ser las cosas totalmente distintas. Você vai ver as coisas Y diferentes. sin hacer nada en el horario de Dios, E sem fazer nada no tempo de Deus, les llevará a los lugares vacíos. Ele vai lhe levar. Y allí podrán decir como Pedro, E você vai poder falar como Pedro. lo que tengo te doy. O que tenho eu te dou. El centro de mi vida, mi pasión, te doy. O centro da minha vida, Lo a minha que paixão. disfruto, te doy. O que eu desfruto eu te dou. Cuando disfrutamos algo es muy fácil compartirlo. Quando desfrutamos de algo é muito fácil compartilhar. Cuando yo estoy emocionado con algo, lo puedo contar inmediatamente, ¿verdad? Quando eu estou emocionado com alguma coisa, eu posso compartilhar com outra pessoa Por eso rápido. Pedro no era ahí ya una teoría, era lo que tenía, era realmente lo que estaba disfrutando. Por isso que para Pedro não era mais uma teoria, mas era o que ele estava desfrutando. Y eso es el evangelismo. E isso é evangelismo. Por eso ese cojo pudo recibir verdadera sanidad. Por isso que esse coxo pôde receber a verdadeira cura. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de sus vidas. E isso é o que Deus vai fazer através das suas vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por isso eu lhe abençoo em nome de Jesus o Que Cristo. puedan empezar ahí, Que você possa que começar puedan aqui. desafiar ahí. Que você possa desafiar aqui. Cada día. Todos os Están dias. muy ocupados, ¿verdad? Você está muito ocupado, não? Pero tienen que tener ese tiempo más importante. Mas você tem que ter esse tempo mais importante.
El tiempo para estar delante de O Dios. tempo para estar diante de Deus. Ese tiempo de quietud, Esse tempo de você estar de calmo, concentración. de concentração. Ese aposento alto personal. Esse é o cenáculo pessoal. Ese tiempo, como hicieron los discípulos, para tomar la palabra y orar. Esse tempo como fizeram os discípulos para tomar a palavra e estar orando. Y empezar a pensar en el evangelismo. E eles começaram a pensar no evangelismo. Ciertamente, Dios nos va a guiar a esos lugares vacíos E certamente Deus vai nos guiar a esses lugares vazios. y vamos a experimentar la sanidad. E vamos experimentar a cura. Por eso, si estamos disfrutando nuestro aposento alto personal, ciertamente Dios nos va a dar encuentros. E se estamos desfrutando desse cenáculo pessoal, Deus vai nos dar Y encontro. cuando Dios nos ponga personas, le vamos a compartir el Evangelio de E Jesucristo. quando Deus nos dá esses encontros, nós compartilhamos o evangelho de Jesus Habrá Cristo. personas que los recibirán porque Dios los tiene preparados. Vai haver pessoas que vão receber porque Deus já preparou. Habrá personas que a lo mejor en ese momento no están recibiendo. Haverá pessoas que também que naquele momento No não hay vão que receber. sentirse defraudados. Você não tem que se sentir triste. Hay que orar por ellos. Dios tiene un horario para cada uno. Você tem que orar porque Deus tem um tempo para cada El pessoa. evangelismo lo hace Dios. Que o evangelismo quem faz é Por eso Deus. no depende de nosotros. Por isso que isso não Es con depende las de nós. personas que Dios tiene Na preparadas. verdade, as pessoas que Deus Nosotros tem solo lo preparado. compartimos. Nós somente compartilhamos. Y si Dios lo tiene preparado, esa persona podrá recibir a Jesucristo en su corazón. E se Deus tem preparado, essa pessoa vai receber Jesus Cristo no seu coração. Hace años, cuando no estaba comprendiendo este evangelio tan precioso, fuimos a evangelizar Alguns anos atrás, quando eu não entendia muito bem esse evangelho precioso, fui evangelizar y me quedé sorprendido. e eu me surpreendi com algo. Había un hermano que estaba evangelizando a una persona, Havia um irmão que estava evangelizando uma pessoa, pero estaban discutiendo, porém eles estavam discutindo, estaban casi peleando. estavam quase brigando. El hermano tenía celo, ¿verdad? O irmão tinha zelo pelo que ele estava Pero de fazendo. verdad lo quería evangelizar él mismo, ¿verdad? E ele queria evangelizar aquela pessoa, Eso no es la manera. mas não é dessa forma. Realmente por no entender podemos hacer eso, ¿verdad? E muitas vezes, por não entender, podemos fazer isso. El evangelismo lo hace Dios. Mas o Lo evangelismo tiene quem- preparado. o evangelismo Si quem yo faz é disfruto Deus. de ese estado espiritual, Quem faz é ele que tem preparado. de esa vida de Cristo resucitado en mí, Dios lo hace. E se eu tenho esse estado espiritual preparado, essa vida Por de eso Deus em solo mim, tengo que ele compartirlo. por isso eu tenho Si que la persona compartilhar. lo recibe, gloria a Dios. Se a pessoa recebe, glória a Deus. Si no lo recibe, hay que seguir orando Se ela não recebe, y seguimos esperando orando. cómodamente el plan de Dios. Temos que ir esperando o tempo de Deus. Hace años fui a visitar a una clienta. Alguns anos atrás eu fui visitar uma cliente Entonces, conversando con ella, me preguntó si era creyente. Y le dije que sí. e conversando, ela me perguntou: "Você é crente?" Eu disse: "Sim". Entonces le empecé a hablar. E aí eu comecei a compartilhar. Pero de repente me paró y me dijo que era psicóloga y que eso era un pensamiento positivo, tal. Me empezó a explicar técnicamente lo que era la fe. E ela disse que era psicóloga e começou a dizer que o pensamento era um pensamento positivo e começou a me explicar de uma forma o que era a fé. Yo tranquilamente ya no hablé nada, vi que no era el momento. E eu tranquilamente vi que não era o momento dela, Pero sí que hice algo. mas algo eu fiz. Empecé a orar. Eu comecei a orar Y estuve orando por esa persona. e estava orando por ela, Porque me daba cuenta que estaba sufriendo. porque eu podia ver que ela estava Y la sofrendo. psicología no le puede dar la respuesta. E a psicologia não Porque pode es dar un problema resposta, espiritual. porque é um problema Solo Jesús espiritual. el Cristo es la respuesta. Somente Jesús Porque es el Cristo. solucionador de ese problema que é o espiritual. solucionador do problema espiritual. Pasó prácticamente un año, Passou mais ou menos um ano pero yo estaba orando. e eu estava orando por Porque ela, los hijos de Dios tenemos respuesta a la oración. porque nós filhos de Deus temos resposta de oração. Otro día volví a visitarla, había pasado un año. E depois de um ano eu voltei a visitá-la De verdad, nada más entrar, e quando eu estava ali, cuando esa señora me vio, quando ela viu ele, vino corriendo y me dijo, háblame de Cristo, háblame de Cristo. ela veio correndo e disse: "Me fale de Cristo, Era el me fale horario de de Cristo". Dios. Aquele era o momento de Y yo, Deus. por supuesto, lo que tengo te doy. Le compartí el Evangelio de Jesucristo. E eu o que tinha, eu dei a ele e compartilhei Y o por evangelho de Jesus supuesto, Cristo. era el horario y esa persona pudo recibir el Evangelio. Dios obró. E aquele era o momento, ela recebeu Jesus Cristo. Deus agiu. Por eso, realmente, cuando estamos disfrutando, habrá momentos donde las personas podrán aceptar al Señor. E quando eu estou desfrutando disso, haverá momentos que as pessoas podem receber. En ese momento esa persona es un bebé espiritual. E nesse momento essa pessoa é como um bebê espiritual. Por eso lo tenemos que nutrir. Por isso temos que nutrir ela. Un bebé pequeñito no lo podemos dejar ya en la calle, ¿no? Para que haga su vida. Um bebê pequeno não podemos deixar ele na rua para que ele viva por Hay si. que nutrirlo para que Temos- pueda crecer, madurar Temos que nutrir para que ele possa crescer e se tornar uma pessoa madura. con la palabra de Dios. Mas isso é com a palavra de Deus. Por eso tenemos que tener con esa persona un horario y un lugar. E aí nós temos que ter esse horário e um lugar com essa pessoa. Dios tiene eso preparado también.
Deus também tem isso preparado. Hay que poner en un lugar que es muy importante, que sea un lugar donde se pueda concentrar en la palabra. Você tem que ter um lugar onde possa se concentrar na palavra com ela. Y un horario bien definido para poder continuar. E um horário definido para que haja continuidade. ¿Y qué vamos a hacer ahí? E o que nós vamos fazer ali? El movimiento de la vida y el poder de Cristo. O movimento da vida e do poder No es de solo un Cristo. estudio bíblico. No es solamente un No estudio eso. bíblico. No Es es compartir la vida y el poder de Cristo. Es compartir la vida y para el poder que de puedan Cristo. encontrar la respuesta en Jesús el Cristo. Para que eles possam encontrar resposta em Jesus o Cristo. Por eso hay que poner un horario para poder continuar. Para isso temos Porque la clave es la continuación. que colocar um horário para ¿Hasta cuándo continuar. hay que continuar? Porque a continuidade é a resposta. Hasta que se cierre la puerta. E até quando? ¿Hasta cuándo hay que continuar? Até que se feche a Si no porta. se cierra la puerta, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Até quando você tem que continuar? Se a porta não fecha, você Por tem que eso continuar. Até tenemos Cristo que voltar. tener el horario y el lugar bien definido. Por isso que temos que ter o horário e o lugar definido. Por supuesto, ese tiempo no tiene que ser muy largo. E com certeza esse tempo não pode ser La muito gente longo. tiene muchas cosas que hacer, As ¿verdad? pessoas estão muito ocupadas. Tiene que ser un tiempo como 40 minutos, Tem que ser no máximo 40 minutos. donde de verdad se puedan centrar en la palabra. Onde você possa concentrar na palavra. Al principio podemos compartir el mensaje, el camino de la salvación, No principio se de puede manera compartilhar sencilla, o caminho da para que salvação. vaya entrando. Para que a palavra possa entrar. Luego podemos darle el material de las cartas del Evangelio, E logo depois você pode compartilhar as cartas do Evangelho. hacer el encuentro de ese día. E fazer um encontro. Al terminar, podemos dar un testimonio de evangelismo, Depois podemos dar um testemunho de para que empiecen evangelismo. a abrir los ojos del evangelismo. Para que ele também possa abrir os olhos de evangelismo. Realmente tiene que ser un tiempo que reciban gracia, E tem que ser um tempo para receber graça. que no sea algo monótono. Para que não seja algo cansativo. Una vez termine, Y así que podemos terminar, hacer fórum, Você pode fazer um fórum. orar unos por otros. Orar um pelos outros. Y cuando acabe ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? E quando terminar esse tempo, o que você tem que fazer? Pues ya no permanecer mucho tiempo ahí. Já você não está muito Porque esas tempo ali. personas, para poder continuar, hay que estar cumpliendo el horario. E para que elas possam continuar, você tem que ter esse horário definido. Si no, no podrá continuar. Senão ela não vai poder Si continuar. también pasamos mucho tiempo ahí, empezaremos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? E se ficarmos ali, vamos falar de outras coisas. Y sin darnos cuenta saldrán conversaciones de incredulidad. E se percebermos, vamos falar de incredulidades Y sin também. darnos cuenta, en vez de salir bendecidos, vamos a salir enfadados. E sem percebermos, sem ser abençoados, vamos Por eso ser tenemos que cansados. utilizar la sabiduría que Dios nos da. Por isso que temos que usar a sabedoria de Que Deus. sea un tiempo no muy largo, Que não seja um tempo para muito que longo. puedan quedarse con ganas de más Para que eles possam ter desejo de y voltar. poder continuar. Para continuar. ¿Cuál es la dirección de ese aposento alto? Qual é a direção desse cenáculo? El evangelismo. O evangelismo. El aposento alto se tiene que desarrollar. O evangelismo tem que tomar lugar. Por eso, la dirección desde el principio es que estén mirando a su campo, Então, a direção é você, desde o princípio, olhar o seu campo. a las personas que hay alrededor. As pessoas que estão ali naquele lugar. A través de ellos, cuando reciban gracia, traerán a otras personas. E através desse, quando receberem graça, eles vão trazer outros. De esa manera, ese aposento alto estará creciendo. Então, dessa forma, esse cenáculo irá crescer. ¿Cuál es la llave totalmente del aposento E alto? qual é a chave do ¿Para cenáculo? qué hacemos este movimiento de la palabra? Para fazermos o movimento da palavra. Para encontrar los discípulos. Para encontrarmos os discípulos. Dios los tiene preparados. Deus já tem Los preparado. discípulos los tiene Dios preparados. Deus já tem preparado Y os cuando discípulos. hacemos ese movimiento de la palabra, los vamos a encontrar. E quando nós fizermos esse movimento da palavra, ¿Quiénes vamos son los encontrar. discípulos? Quem são esses discípulos? Dice en Juan 8:31, Diz em João 8:31. los que permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Aqueles que permanecem na minha palavra Los que desde el verdadeiramente são meus momento discípulos. reconocen la palabra correcta. Aqueles que reconhecem a Los que palavra. tienen ansia, los que tienen ganas de la palabra. Aquele que tem desejo pela palavra. Los que buscan la palabra. Aquele que busca a palavra. Igual no son los más brillantes, Não são aqueles ni que los más brilham, atractivos, nem os mais atrativos, pero son los que tienen interés con la mas palabra. aqueles que desejam a palavra. Esos tenemos que tomarlos y aparte. Esses temos que buscar e colocar separados. Vemos cómo allí, en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé estuvieron reuniéndose un año para levantar los discípulos. Vemos como na igreja de Antioquia, como Paulo e Barnabé estiveram um ano levantando discípulos. Eso es el ministerio de equipo. Esse é o ministério de equipe. El ministerio de equipo puede ser con personas dentro de la iglesia, O ministério de equipe pode ser com pessoas dentro da igreja, pero también con personas de fuera com pessoas também de fora y también en el campo. e também no campo. Vamos a explicar brevemente sobre personas dentro de la iglesia. Vou explicar brevemente as pessoas dentro da igreja. Dentro de la iglesia, si estamos orando, también vamos a tener esa bendición del encuentro. Se estamos orando, vamos ter também a bênção do encontro. Y en la iglesia hay personas de verdad que tienen problema. E na igreja há pessoas que têm problemas. Realmente la iglesia es un hospital, ¿verdad? Na igreja é
Podemos comparar como um hospital. Y si estamos orando, vamos a encontrar personas que, aunque tienen problemas, realmente tienen ese interés por el evangelismo. Ainda que orando vamos encontrar essas pessoas mesmo com problemas, Pero mas ela tem tenemos que interesse no ayudarles y evangelismo. darle la respuesta con el evangelio. Nós temos que dar a resposta do evangelho a Porque elas. realmente el evangelio es poder de Dios para Porque o salvación. evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por eso, a través de los mensajes, tenemos que ayudarles para sanar su pasado. Por isso que através da mensagem temos que levar eles à cura do passado. Ellos tienen ese corazón para evangelizar, pero igual tienen cosas atadas del pasado, heridas Eles têm um coração para evangelizar, mas têm feridas do passado. con el mensaje, con la palabra. Então, com a mensagem, com a Tienen que palavra, estar recibiendo esa sanidad. eles têm que receber a cura. Pero no solo el pasado, Mas não somente o passado, también el presente. mas o presente também. Dentro del presente, ellos tienen que encontrar lo obvio. Dentro do presente, eles têm que encontrar aquilo que é óbvio. Mucha gente que ama a Dios, que tiene el Evangelio, realmente en el presente no está totalmente dentro de la corriente de la palabra. Há pessoas que amam a Deus, mas o presente dela não está Siguen dentro da haciendo corrente da las palavra. cosas por sus fuerzas. E eles seguem fazendo as coisas pela sua própria Eso no força. funciona. Isso não funciona. Había una mujer que tenía un celo grande por evangelizar. Havia uma mulher que amava muito evangelizar. Salía temprano de casa y no volvía hasta bien pasada la noche. E saía cedo e só voltava à noite. Iba pra por casa. la calle, por muchos sitios evangelizando, con gran celo. Ela ia por muitos lugares evangelizando. Y eso es una bendición, ¿verdad? E isso é uma bênção, não? Su marido era no creyente, E o marido dela não era um não crente. tenía hijos pequeños, Tinha filhos pequenos. pero ella pasaba todo el día evangelizando porque la evangelización es el deseo de Dios. Mas ela passava o dia todo evangelizando porque a evangelização era o desejo de Deus. Pero lo que estaba haciendo era totalmente el deseo de Dios. Mas o que ela estava fazendo era o desejo de Deus. Porque el evangelismo primero empieza en mí, ¿verdad? Porque o evangelismo primeiramente começa em mim, não? Pero luego Jerusalén es mi familia. Mas em Jerusalém é minha família. Ese es el orden de Dios. Essa é a ordem de Deus. Entonces, a través de la palabra, se le pudo ayudar a esa hermana. Então, através da palavra, eu pude ajudar essa irmã. Primeramente, tu familia. Primeiramente, a sua família. Porque si ella, aunque evangelizara todo el día, su marido que era no creyente, ¿qué estaría pensando? E se ela sai evangelizando todo dia, que o marido estava pensando que ¿Tendría ela un não corazón crente? abierto para creer al Señor? Será que ele tinha um coração aberto para crer ao Senhor? Por eso primero, con la palabra, ayudar no solo el pasado, también el presente, Mas não somente o passado, mas para através que da palavra podamos ajudar o aprender presente. que hay que empezar por lo obvio, lo que tenemos delante. Para que eles possam aprender que tem que começar pelo Dios que óbvio. es soberano, Él nos ha puesto en ese lugar. E Deus que é soberano nos colocou nesse lugar. David era pastor. Davi era um pastor. Pastor no era algo muy famoso, ¿verdad? Um pastor não era No alguém era algo famoso, muy reconocido, não era reconhecido, pero realmente él no se planteaba eso. mas ele realmente Aunque estava- sabía que iba a ser rey, en ese momento lo obvio para él era ser pastor. naquele momento para ele era ser o pastor. Por eso disfrutaba. Por isso ele desfrutava daquela posição. Él era el mejor pastor. Ele era o melhor pastor. Oraba, tomaba la palabra y con esa fuerza no perdió ni una oveja. Ele orava, tomava a palavra e com essa força ele não perdeu nenhuma ovelha. Entonces decía, a ver, ¿qué necesito para ser el mejor pastor? Então o que preciso para ser o Como melhor hay pastor? osos leones, pues voy a aprender a tirar la onda. Ah, como tá leões, eu vou Y se aprender especializaba. a jogar Donde fundo, ponía a el fundo. ojo, ponía la piedra. E ele se especializava Era naquilo. tremendo. E era algo tremendo. Por eso él empezó haciendo lo obvio. E ele começou com o óbvio. No podemos saltarnos las cosas. Não podemos pular. No de repente decir, bueno, ahora ya voy a ser rey. No, Dios primero te pone en ese lugar. Empieza por ahí, por lo obvio, lo que Dios te ha puesto delante. Ah, agora eu vou ser rei. Não, Deus ele colocou ali, é óbvio para você começar. Eso es la sanidad del presente. Essa é a cura do presente. Pero también de esa manera vamos a sanar el futuro. E dessa forma também vamos curar o futuro. Porque si estamos disfrutando de lo obvio, llegará lo necesario. Porque se estamos desfrutando do óbvio, virá o necessário. Isaí envió a David allí, al campo de batalla. Deus enviou A David. o pai enviou a Davi ao campo de batalha. Y allí había un gigante Goliat que durante 40 días, día y noche, o sea, por la mañana y por la tarde, estaba afrentando al pueblo de Israel. E ali havia um gigante que estava enfrentando o povo de Israel. No había ni uno de todo el ejército que luchara contra el E gigante. não havia ninguém do exército que pudesse lutar Ni siquiera el contra. rey Saúl, que era alguien muy grande. Nem o próprio rei, que era muito grande, podia lutar contra ele. Pero como David había disfrutado de lo obvio, Mas como Davi desfrutava do óbvio, realmente él pudo ver lo necesario. ele viu o necessário. Estaba preparado para eso, Ele estava preparado para dar la respuesta. para dar a resposta. Por eso David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, fue delante de Goliat. Por isso que Davi, através do nome do Senhor dos Exércitos, foi diante de A Golias. la primera piedra Dios venció a Goliat. E com a primeira pedra, ele venceu a El Golias. nombre de Jesucristo fue proclamado. E o nome de Jesus Cristo foi proclamado. Todo el pueblo de Dios pudo restaurar la fe. E todo o povo de Deus pôde Todas las restaurar a fé. naciones escucharon esa gran obra. Todas as nações ouviram Eso essa es grande la obra. evangelización. Isso é Los evangelização. lugares vacíos. Para os lugares vazios. Se levantó lo absoluto de Dios. E ali veio o absoluto de Deus.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, Por isso eu lhe abençoo no nome de Jesus Cristo, que puedan estar empezando con las personas dentro de la iglesia. que você possa começar com as pessoas Empiecen a dentro da orar. igreja. No Comece se a orar. dejen guiar por las apariencias. Não seguir pelas aparências. Tenemos que estar encontrando esas personas que tienen ese deseo de evangelizar, Nós temos que encontrar essas pero pessoas igual que desejam están en medio de heridas. mas que estão feridas. Por eso hay que darles la sanidad del pasado con el mensaje. Por isso temos que levar a cura do passado com a mensagem. Ayudarles en el presente a encontrar lo obvio para E ellos. no presente encontrar o De óbvio. esa manera lo necesario y lo absoluto dará lugar. E aí nessa maneira virá o necessário e o absoluto também. Porque todos ellos son puertas. Porque eles são portas. Detrás de esa persona hay una familia. Por trás dessas pessoas Hay há un uma campo família. muy grande. Há um campo muito Y en grande. todos los campos hay discípulos preparados por Dios. Em todos os campos há discípulos Por eso preparados tenemos por que Deus. encontrar a esas personas y levantarlas como esos discípulos. Por isso que temos que encontrar essas pessoas E e eso es el levantar como trabajo discípulos. grupal. Esse é o ministério de Dios equipe. lo hace. É Deus que Dios faz. lo tiene preparado. Deus já preparou. Envió allí Pablo, Bernabé, durante un año estuvieron levantando los discípulos en Antioquía. Durante um ano, Paulo e Barnabé estavam levantando discípulos em Por eso, Antioquia. ¿qué ocurrió? E o que La aconteceu? iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que empezó las misiones mundiales. A igreja de Antioquia foi a primeira que começou a evangelização mundial. Por eso, en el segundo viaje misionero, ¿dónde llegaron? E na segunda viagem missionária, onde eles foram? Llegaron a Filipo. E chegaram em Filipo. Y en casa de Lidia empezó la casa de misión. E na casa de Lídia, iniciou o ministério de casa de missões. Allí empezó un movimiento de vida en la casa de Lidia que pudo estar levantando ese evangelismo que llegó a toda la región. E dali iniciou um movimento de vida que alcançou toda a região. Y todo empezó en la casa de Lidia, E tudo começou na casa de a Lídia, través del movimiento de la palabra. através do movimento da palavra. Por eso es muy importante en la casa de misión quiénes son los integrantes. Por isso que é muito importante na casa de missões quem são aqueles Por que estão supuesto, ali. una persona que se acaba de convertir no hay que llevarla a la casa de Uma misión. pessoa que se converte não tem que levar ali Es na para casa de los missões. obreros comisionados, Mas é para os para obreiros, los discípulos del para os evangelismo. discípulos de evangelismo. Ahí los tenemos que juntar de manera aparte. Ali nós temos que separar. ¿Y qué material le tenemos que dar? E que material nós temos que usar? El estudio bíblico del evangelismo, É o estudo bíblico de para que evangelismo. se puedan levantar y ellos puedan luego nutrir a los nuevos creyentes. Para que eles possam se levantar e nutrir a outros crentes. Tenemos que ayudarles también a que tengan respuesta con los tres hoy, E ajudá-los a ter a que de resposta verdad entre eles estén hoje. dentro de la corriente de la palabra. Para que estarem dentro da corrente da palavra. Incluso ayudarles en oración para que el lugar, su campo, puedan ver la estrategia que Dios ha preparado para el evangelismo. E dentro da oração eles possam ver o campo e a estratégia para o evangelismo. Pero esta es una casa de misión. Isso é a casa de missões. Pero hay otro tipo de casa de misión, Também há outro tipo de casa de missões. Qual é? Qual é? la de la sanidad. A da cura. En verdad estamos un tiempo con graves problemas de enfermedades. Na verdade, é tempo de doenças agora. Y sobre todo hay muchas enfermedades mentales. E, sobretudo, doenças mentais. Dice la palabra que esto cada vez va a aumentar más. E a palavra diz que isso vai se tornar pior. Por eso son en verdad lugares vacíos. Por isso que são lugares Y vazios. en verdad tenemos que dar la sanidad. E por isso nós temos que La levar a verdadera cura. sanidad de los problemas mentales A verdadeira cura dos problemas mentais es el Evangelio de Jesús el Cristo. é o Evangelho de Jesus Porque Cristo. tiene un origen espiritual. Porque aí tem uma origem espiritual. Por eso tenemos que estar orando y cuando Dios tenga preparada, poder encontrar esa casa de misión E por isso nós temos que orar. E se Deus preparou, nós temos que entrar y nessa casa de levantar missões. una casa de misión para dar sanidad. E levantar essa casa para levar a cura. En ese lugar tenemos que estar ayudando a través de la palabra que puedan recibir la sanidad. E nessa casa, através da palavra, que eles possam receber a cura. La palabra nos da muchas promesas de sanidad. Na palavra, muitas promessas de cura. En sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Através das suas chagas nós fomos curados. Aí, Solo el 53:5. Evangelio es la verdadera sanidad. Só o Evangelho traz a verdadeira Por cura. eso en ese tiempo tenemos de verdad grabar, enraizar y que tengan la naturaleza de solo Cristo, E nesse tempo nós temos solo reino de Dios, que gravar, enraizar e ter a natureza transformada. y que tengan una nueva naturaleza. Somente o reino de Deus, Esa es somente la Cristo. llave de la casa de misión de sanidad. E essa é a casa de missões da Fíjense cura. que cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra Veja físicamente, quando o Senhor Jesus estava nesse mundo fisicamente, Él sanó a muchos enfermos. ele curou a muitos enfermos. Gente con todo tipo de problemas, al encontrarse con Él, recibía la sanidad. E pessoas com todo tipo de problema contra ele Cuando recebiam a eran cura. sanos, ¿qué ocurría? E quando eles recebiam a cura, Se levantaba una gran obra, ¿verdad? eles se levantavam uma grande obra. Porque detrás de una persona enferma, Porque através de uma igreja, cuando recibe esa sanidad solo a través del Evangelio, se levanta una gran obra. e quando ele recebe a cura através do Evangelho, uma grande obra Fíjense se el levanta. cojo.
Veja o coxo. Ese cojo recibió tanta gracia, tanta sanidad que empezó a saltar. Ele recebeu tanta graça que ele começou a pular. Fue el cumplimiento de la profecía de Isaías de que los cojos saltarán. Foi o cumprimento da profecia de Isaías que os coxos Ese pularão. cojo no solo recibió sanidad espiritual, sino también sanidad de las heridas del corazón. Ele não só recebeu a cura espiritual, mas a cura Porque do él coração. era considerado un maldito por estar enfermo. Porque ele era considerado Y maldito aunque por estaba estar. al lado de la puerta del templo, no tenía derecho a entrar. Ele estava ao lado da porta do templo, mas ele não Fíjese, podia entrar. tantos años, tantos días allí junto a la puerta y no le permitían entrar. Tantos anos, tantos dias, ele não podia entrar ali no Se templo. sentía rechazado, ¿verdad? Ele se sentia Tenía rejeitado. heridas. Ele tinha feridas. Pero por eso, cuando él recibió la sanidad, Mas quando recebeu a cura, lo primero que hizo o que ele fez fue primeiramente? entrar al templo, Ele entrou no glorificar templo, a Dios. glorificou Por a Deus. fin había entrado al templo. Ele agora Ya estava no podía templo. alabar a Dios. Ele podia louvar a Por Deus. supuesto, fue algo asombroso. E algo foi algo La tremendo. multitud se puso a su alrededor. E a multidão estava toda observando. En ese tiempo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartió el Evangelio de Jesucristo. E nesse tempo Pedro compartilhou o evangelho novamente. Dice la palabra, 5.000 personas E 5.000 pessoas aceptaron al Señor. aceitaram o Senhor. Pero no solo eso. Não somente isso. Los principales sacerdotes se enfadaron y tomaron al cojo, a Pedro y a Juan y los metieron en prisión. Mas os principais sacerdotes pegaram Pedro e João e o coxo e jogaram na prisão. Al día siguiente los juzgaron ante el Sanedrín. E no dia seguinte eles estavam diante do El Sinédrio. Sanedrín eran las 70 personas más importantes y poderosas de la nación de Israel. O Sinédrio era as 70 pessoas mais importantes do Y povo de allí Israel. delante de ellos estaba Pedro, Juan y el cojo. E ali estava Pedro, João e o coxo. Pero en ese momento, dice en Hechos 4:12, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, y en ningún otro hay salvación. Naquele momento Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque embaixo do céu não há nenhum outro nome ao qual podemos ser En salvos. ese lugar, que también era un lugar vacío, Naquele lugar que era um lugar vazio, predicó que Jesús es el Cristo. Pedro pregou que Jesus era o Cristo. Por eso, detrás de una persona coja, Atrás de una persona despreciada, uma pessoa alguien despreciada, que la gente lo miraba mal, uma pessoa que era vista de cuando mal, Dios obró grandemente a través del Evangelio, mas quando Deus agiu grandemente através do evangelho, cuando recibió esa sanidad solo a través de Jesús el Cristo, quando ele recebeu a cura somente através de Jesus Cristo, fue un testigo. foi uma Y testemunha. a través de él, E através dele, 5.000 varones se convirtieron. 5.000 homens se Y converteram. seguramente muchas de las personas que estaban en el Sanedrín pudieron creer que Jesús es el Cristo. E certamente muitas pessoas que estavam no Sinédrio puderam crer que Jesus era o Cristo. Por eso les bendigo que estén orando para que en el horario de Dios se puedan levantar esa casa de misión, Por isso eu oro para que nesse ese no horário de lugar Deus para poder estar dando la verdadera sanidad solo a través del Evangelio de Jesucristo. se levante a casa de missões para que você possa proclamar o evangelho de Jesus Cristo. En Hechos 18 vemos que Dios guía a Pablo a la ciudad de Corinto Em Atos 18, o Senhor levou Paulo à cidade de Coríntios. y allí empiezan esa iglesia especializada E ali começou a igreja especializada. en nuestra ocupación, Através de en nossa nuestro profissão, trabajo. nosso trabalho. Realmente Dios tiene un plan ahí, ¿verdad? Sim, Deus tem um Si plano ali. estamos de verdad disfrutando de la palabra, la oración y el evangelismo, esa bendición la vamos a llevar al lugar del trabajo. Se estamos falando da palavra, da oração, do Vamos a evangelismo, empezar a orar Vira para que bênção. Dios abra puertas, ¿verdad? para que Deus nos leve, abra as portas. Por eso lo más importante de la iglesia especializada es ayudar a que esos profesionales, trabajadores, empresarios puedan descubrir solo. Por isso que o mais importante na igreja especializada é que esses profissionais possam descobrir somente. Un remanente hace muchos años, a través de la palabra, tomó la palabra y desafió. Remanescente, através de alguns anos atrás, tomou a palavra e se desafiou. Escribió una carta al mejor hotel, al jefe de cocina, porque él quería ser cocinero, pidiéndole que cuando él se graduara pudiera hacer prácticas allí, la pasantía ahí, con él. Ele escreveu uma carta ao melhor hotel da cidade e quando ele se formasse, ele queria fazer um estágio ali. Este jefe de cocina le contestó y le dijo que sí, que le parecía muy bien, que cuando terminara lo esperaba ahí. E o chefe disse: sim, quando você terminar, eu lhe espero, vem aqui. Entonces este remanente realmente disfrutaba del aposento alto personal. Esse remanescente estava desfrutando Tomó do la aposento alto. palabra y siguió la palabra. Ele estava tomando a palavra e seguindo a palavra. Él estaba haciendo solo. Ele estava seguindo essa Por eso él, somente. con su especialidad, empezó a ser y a estudiar para ser cocinero. E ele começou a estudar para ser um Con cozinheiro. esa fuerza espiritual solo hacía la cocina, se especializaba. E com essa força espiritual ele Lo estava se hacía lo preparando. mejor posible. Ele fazia o melhor dele. Por eso un día Dios lo guió
y se fue a Japón y allí lo contrataron en uno de los restaurantes más importantes de sushi. E um dia ele foi ao Japão e lá ele contrataram ele num restaurante de sushi. Realmente era la obra de Dios que le permitieran a un coreano entrar a un restaurante japonés de ese nivel. E era a obra de Deus porque um coreano entrar num restaurante desse nível. Entonces allí también él, como continúa escuchando la palabra, escuchó un mensaje donde decía que los remanentes tenemos que hacer 10 veces mejor que los demás. E ali foi porque ele ouviu a mensagem que os remanescentes devem fazer 10 Con el vezes poder melhor. de Dios. Através do poder de Deus. Por eso empezó a limpiar, iba corriendo por el restaurante haciendo todo lo más rápido posible. E no restaurante ele fazia tudo o mais rápido possível limpando. El jefe de cocina, que era un hombre muy importante, lo llamó. E o chefe de cozinha, que era um homem muito importante, Dios chamou abrió ele. su corazón y empezó a compartirle sus secretos de cocina. Ele abriu o Lo coração e tomó como começou, un discípulo. começou a compartilhar os Eso segredos de da verdad era un cozinha. milagro. E tomou ele como um discípulo e era um milagre. ¿Eso qué fue? La respuesta única. E isso foi a resposta singular. De esa manera, él siguió orando y un día unos empresarios le ayudaron a abrir un restaurante en Seúl, en la zona de Gangnam, que es la zona de la élite. E ele seguiu orando e ele abriu um restaurante em Gangnam, que é uma região elite, através de uns Y él empresários. ahora es el jefe de cocina de ese restaurante. E agora ele é o chefe de cozinha Es desse un restaurante. restaurante de élite, É um restaurante da elite, donde no está abierto para cualquier persona. onde não é aberto para Tienes que qualquer ir con pessoa. reserva. Você tem que ter uma Por supuesto, reserva. es de un nivel muy alto. É um nível muito alto. Por eso, realmente, él, a través de esa posición, la gente de élite que va a poder ahí, gente que está sufriendo realmente porque no conoce a Jesús el Cristo, ¿qué les podrá compartir él? Então ele que está nessa posição, essas pessoas que da elite que têm problemas, o que ele vai compartilhar com elas? El Evangelio, ¿verdad? O evangelho, não? Por eso se levantará la obra de la recreación. E aí virá essa obra da recriação. Y a través de esto, realmente se va a restaurar la economía de la luz. E através disso vai se restaurar a economia da luz. Dios la tiene preparada. Deus já preparou tudo. Por eso si ayudamos a estos profesionales, empresarios, a través de la iglesia especializada, a descubrir lo que Dios tiene preparado para ellos, Dios va a levantar grandes obras. Então, se nós ajudarmos esses empresários e profissionais a descobrirem isso, Deus vai agir muito Se grande. levantará esa economía de la luz para las misiones, para el evangelismo, E vai se levantar essa economia da luz para evangelismo, para missões, para levantar a los remanentes. para levantar os remanescentes. Vemos en Hechos 19, para concluir, A conclusão, Atos 19, que en la región de Éfeso, Pablo y su equipo estuvieron 2 años y medio compartiendo la palabra. na região de Éfeso, por 2 anos, Paulo esteve compartilhando a Eso palavra. que fue la iglesia regional. Essa foi a igreja regional. A través de ese movimiento de la palabra, E através desse movimento da ese palavra, lugar tan lleno de idolatría, de libertinaje, esse lugar que era cheio de idolatria, fue de libertinagem, transformado poco a poco. foi transformado. Llegó un punto que muchas personas, dice, voluntariamente el Señor les habló, llevaron sus libros de magia y los quemaron. E voluntariamente as pessoas levavam seus livros de magia e queimaram na praça. Llegó un punto que Demetrio, que hacía templecillos de la falsa diosa Diana, como afectaba su negocio, realmente levantó una protesta. E Demétrio, que fazia imagens da deusa Diana, levantou um protesto na cidade ¿Por por causa qué? disso. Porque la gente ya no estaba comprando esos ídolos. Porque as pessoas já não compravam mais os ídolos. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en Jesucristo. Porque estavam crendo em Jesus Cristo. Es decir, que estaba cambiando totalmente la cultura. Isso quer dizer que a cultura totalmente estava sendo mudada. Y la iglesia regional cambia totalmente esa cultura de oscuridad. E a igreja regional, ela muda essa cultura das trevas. Por eso, la palabra de Dios nos muestra esos 5 básicos que Dios tiene preparados. Por isso que a palavra nos mostra esses 5 básicos que Deus já preparou. ¿Qué es lo más importante? Qual é o mais importante? ¿Por dónde tenemos que empezar? Onde começamos? En nosotros. Em mim, primeiro. Para poder llegar a los lugares vacíos, Para llegar a esos yo tengo que lugares estar entrando en la corriente de la palabra. Eu tenho que entrar na Por corrente eso les da palavra. bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan empezar con ese aposento alto personal. Por isso eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo para que você possa começar com Que o seu cada macro día pessoal. estén tomando la palabra, Que você a cada dia tome a palavra. disfrutando de la oración Desfrute da oração. y desafiando para el E evangelismo. desafie para o evangelismo. Porque en este tiempo el Señor por su gracia nos ha llamado como esos atalayas espirituales. Porque nesse tempo o Senhor nos chamou como esses vigias espirituais. Empiecen a orar. Comece a orar. Cada día oración, esa oración que mueve el trono celestial. A oração que move o trono de Deus. Al orar, Dios abrirá el camino E ao orar, Deus vai abrir o para caminho llegar a esos lugares vacíos. para chegarmos aos lugares vazios. Él lo hará. Ele vai fazer. En su horario abrirá el camino. No seu Por eso tempo. ustedes primero empiecen orando. Então comece